Fala galera, meu nome é Matheus, sou analista de valores imobiliários e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o resultado da Soma nesse segundo trimestre de 2023. Cola comigo! Então, o que é a Soma? A Soma é uma varejista de moda brasileira com grandes marcas como Farm Global, Animale, Cris Barros, Hering, e ela também possui operações na Europa e nos Estados Unidos através da Farm Global, inclusive pode ser um driver de bastante crescimento. Então, analisando os resultados de Soma, ela teve um crescimento na receita bruta, uma diminuição na margem bruta, diminuição na margem EBITDA, o EBITDA ajustado ainda foi positivo e uma queda de 20% no lucro líquido. Aqui eles mostram algumas marcas que cresceram nesse segundo trimestre, né? Principalmente em receita. Então a gente vê um bom crescimento para Farm, para Animale e principalmente para Cris Barros com 44% de crescimento. Ainda é apenas 43 milhões de receita bruta, mas a gente tem que ter em mente que esse crescimento de 44% trimestre contra trimestre é bastante grande. Então é uma marca que tende a ganhar mais espaço. Descendo um pouco mais, a gente vê aqui sobre o crescimento da receita bruta da Hering. O que acontece? A Soma faz a apresentação separada das informações referentes à Hering e as outras marcas da Soma, porque a Hering foi uma aquisição mais recente da Soma. Então ela está ainda ajustando essa aquisição e por isso ela traz esses dados de forma separada. Aqui a gente vê que a receita bruta da Hering cresceu com uma expansão de margem bruta. Enquanto isso, a receita bruta de Soma ex-Hering, ou seja, sem a Hering, subiu também 13%. Ou seja, a receita bruta de Soma ex-Hering subiu mais do que a receita bruta de Hering, já que a receita bruta de Hering subiu 3% e de Soma ex-Hering 13%. A Soma no segundo trimestre de 2023 apresentou uma margem de 66%. Ela teve uma queda de aproximadamente quase 2 pontos percentuais por conta de questões fiscais, novos impostos que foram inseridos e afetaram. Entretanto, o CEO comentou que a tendência é que eles repassem esse aumento de impostos para os clientes finais, então a gente vai ver essa margem bruta da Soma provavelmente chegando perto de 68% novamente. Agora, perto de 70% já é mais difícil por essa questão de remarcações de roupas. Foi algo incomum no segundo trimestre de 2022, gerou uma demanda muito grande e eles conseguiram vender a maior parte da coleção a preço cheio. Entretanto, na Hering a gente vê o efeito contrário. A gente vê uma receita que não cresceu tanto quanto o da Soma, ex-Hering, e observa uma margem bruta maior, já que ela conseguiu, através de maior eficiência, cortar custos, ser mais eficiente e trazer mais margem bruta para a Hering. Desde que a gestão da Soma comprou a Hering, ela vem fazendo inúmeras mudanças e trabalhando numa eficiência muito maior da Hering, e a tendência é que ela continue melhorando esses números. Importante salientar que a Hering depende um pouquinho mais do macro do que a Soma, por conta da Soma ter grandes marcas em seu portfólio. Geralmente as pessoas que compram essas marcas sofrem menos com o macro do que as pessoas que compram roupas da Hering, por exemplo. O EBITDA consolidado de Hering e Soma veio um pouco acima do que o segundo trimestre de 2022, principalmente por conta dos ajustes, né, se não teria vindo abaixo, mas ela sofreu bastante com essa questão de margem de fato. Vale salientar que o segundo trimestre de 2022 foi um trimestre fora do normal, os resultados foram muito fortes. Então faz sentido que nesse trimestre a Soma tenha sentido um pouco essa diferença e não tenha crescido tanto quanto ela vinha crescendo nos outros trimestres. Já no lucro líquido, a gente consegue ver uma variação um pouco maior por conta do resultado financeiro. Os juros estão mais altos, então a tendência é que as despesas financeiras sejam maiores também, e isso afeta diretamente o lucro líquido. Isso é normal no cenário que a gente está atualmente da economia, então não vejo como alarmante algo nesse sentido. É importante ver que a operação da Soma continua redonda, continua funcionando muito bem, continua com margens altas, principalmente nas marcas Soma, e tem melhorado a margem da marca Hering. No geral, continuo vendo a Soma como uma empresa muito boa, com marcas fortes, uma gestão excelente, que tem feito um ótimo trabalho na adquirida Hering, aumentando suas margens, melhorando a questão de outsourcing e insourcing, que seria basicamente a compra de matéria-prima, a confecção das roupas até o envio da loja. Toda essa logística a Soma conseguiu melhorar muito na Hering, acabando ou reduzindo muito os atrasos que a Hering tinha de uma coleção para outra, o que acabava prejudicando muito as vendas. Eles precisavam fazer mais descontos e aí a margem caía.
Do outro lado, com a Farm Global, a gente vê um crescimento muito bacana nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. O crescimento da Farm na Europa foi 70% maior que nos Estados Unidos. Isso aponta que a Farm está indo muito bem na Europa. E nos Estados Unidos, com a economia um pouco mais prejudicada, ela ainda conseguiu vender bastante. O CEO vê também com otimismo o crescimento da marca Farm, seja ela global ou seja ela aqui no Brasil. Ele está otimista com a abertura de novas lojas da Farm aqui no Brasil e também com a expansão dela fora do Brasil, no mercado da Europa e dos Estados Unidos, o que abre uma grande avenida de crescimento para a marca. Vale salientar que essa operação dos Estados Unidos na Europa já está sendo feita há algum tempo, então a marca está adquirindo tração, tem gastado mais com marketing também para criar desejo na marca, e isso tende a refletir mais no ano que vem, segundo o próprio CEO. Eu particularmente gosto bastante de Soma, vejo ela tendo a capacidade de agir em ambos segmentos do varejo. Seria de uma moda nível mais alto, de mais alto consumo, e uma moda para classe média, que seria a Hering. O resultado de Soma não veio tão bom quanto os outros trimestres que a Soma vinha apresentando, mas dada a base forte de comparação, o que o CEO comentou no call faz sentido. O importante é que ela conseguiu aumentar a receita bruta, ela controlou a perda de margem e tende a aumentar nos próximos trimestres, repassando essa diferença de questões fiscais, e ela continua fazendo um bom trabalho com Hering, aumentando a margem bruta. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre a Soma, ou se quiser que eu avalie alguma empresa, pode colocar nos comentários que eu vou fazer a avaliação e postar aqui no YouTube. Se gostou do vídeo, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!